O audiolivro que você vai ouvir pode ajudar muitas pessoas, mas isso depende de você. Compartilhe e nos ajude a evangelizar. O maior blefe dos últimos séculos. Os maiores segredos da maçonaria. Prefácio. O livro O Maior Blefe dos Últimos Séculos traz revelações surpreendentes sobre os planos traçados pela maçonaria e apresentados em uma reunião secreta que apenas chegou até nós por uma graça especial de Deus que designou uma pessoa para participar e alertar a todos sobre os planos de Satanás. Esse pequeno escrito tem um valor espiritual infinito e deve ser divulgado para o maior número de pessoas possível para que todos tenham ciência dos embustes e armadilhas do inimigo em nossos dias. Muitos, certamente afirmarão que esse é mais um livro de fanáticos, que são obcecados pela famosa e sempre conhecida teoria da conspiração, que sempre estão em busca de alguns fatos soltos para logo criarem uma teoria e espalhar confusão. A esses pedimos que antes de firmar qualquer opinião faça leitura atenta do livro e busque entender e discernir se o que aqui é relatado corresponde à realidade de nossos dias. A impressão e distribuição desse livro é de responsabilidade do Apostolado São João Maria Vianney, localizado na cidade de Alfenas, Minas Gerais. Todo o dinheiro arrecadado com a venda do mesmo será destinado para a construção de uma capela onde, se for da vontade de Deus, teremos a Santa Missa e várias outras ações em prol das almas, como o Santo Rosário, catecismo, batizados e casamentos, tudo seguindo a tradição da Igreja Católica que não permite desvios nem mutações modernistas. Introdução. Neste testemunho extraordinário dirijo um apelo a todas as pessoas de boa vontade, e também aquelas que haviam se juntado aos maçons ou que pretendem entrar na estrutura deste mal mortal. Para entender melhor o conteúdo e significado desta comunicação é preferível ler 3 vezes e analisar em silêncio. Ao escrever, vou tentar usar palavras simples e compreensíveis. No início darei uma definição geral da maçonaria. É uma organização secreta, a nível mundial, naturalista, procurando o domínio total da consciência e da alma dos seus membros e exigindo deles total obediência. Depois, através das atividades secretas dos seus membros tem como objetivo dominar o mundo, para realizar seus planos de destruição da humanidade. Foi criada pelos círculos secretos anticlericais como uma expressão de rebeldia contra Deus revelado em Jesus Cristo e sua mensagem à humanidade e também à sua igreja. É uma anti-igreja, dirigida e controlada por Satanás através de pessoas que voluntariamente se lhe entregaram. São Maximiliano denominou a maçonaria como cabeça da serpente infernal. Esta é uma seita mundial do mal. Chegam a conhecer os verdadeiros objetivos desta organização menos que 1% do total de membros da maçonaria. Os mais conhecedores são os selecionados dos selecionados. Mais de 99% dos membros até o fim da vida não conhecem e não conhecerão os verdadeiros objetivos da maçonaria. São mantidos em ignorância total. Isto acontece porque se conhecessem antes a verdadeira face e objetivos desta organização secreta, então, ninguém no seu perfeito juízo entraria numa tal organização. Às vezes, aqueles que chegaram à iniciação suprema, conhecendo a verdade ao desejarem sair da organização, então verifica-se que isso é impossível. Semelhante à filiação a um grupo criminoso mafioso. Acontece que,
Se algum dos maçons de alta iniciação abandonar a organização, depois de algum tempo, some da vida sem deixar vestígio. Assim aparece a hipocrisia e perfídia da maçonaria. Da Igreja de Cristo, se alguém quiser sair, então sai, e ninguém o ameaça de morte. Muito pelo contrário, o Pai misericordioso pacientemente aguarda o retorno de seu filho pródigo. Na maçonaria, Igreja de Satanás, não há como voltar atrás. Ameaçam de morte e matam traiçoeiramente. Essa é a liberdade de Lúcifer. Capítulo 1. Quem sou eu? Eu sou a miséria das misérias, um nada, o pó da terra, diante da onipotência de Deus. Por mais de 20 anos, fui possuído por Satanás, nestes 7 anos de uma forma oculta e 13 anos de um modo evidente para mim. Por 13 anos eu estava vivendo uma luta mortal para me libertar do seu cativeiro. Toda essa experiência descrevi em 2006, no opúsculo Arrepiante Descrição de um Homem que estava possuído mais de 20 anos. Sua vida e experiências. Na primeira parte do testemunho descrevi como isso aconteceu e como fui libertado. Dei exemplos e descrevi vários fatos como se proteger da opressão e possessão. Na segunda parte, descrevi a misteriosa influência de Satanás sobre a mente e a alma do homem através dos meios de comunicação. Na terceira parte revelei como foram descobertos estes segredos de influência, mortais e perigosas apenas porque ninguém sabe deles. Quando se conhece estes segredos de influência, então elas tornam-se impotentes. Escrevi, ainda, muitos outros documentos. Quando na década de 90 eu recebi o dom de discernimento dos espíritos, então eu entendi em que estado se encontra o mundo atual. No ano de 2000, foi-me dado conhecer as misteriosas influências dos espíritos malignos nos meios de comunicação. Assim chamada quarta iniciação. Então finalmente entendi o que o inferno e os seus servos, os maçons, armaram para o mundo. Eu não podia lidar com isso quando se tornou evidente que todos estes fatos têm sua confirmação na vida real, como uma evidência empírica científica. O avanço aconteceu aos 2 de fevereiro de 2005, na festa de Nossa Senhora da Candelária, quando ouvi uma voz interior que me obrigava, apesar de quaisquer barreiras, descrever e revelar tudo aquilo mantendo a cautela e prudência, porque Satanás usando seus homens poderia me matar. Por isso, descrevo este acontecimento como um anônimo. A mesma opinião teve meu confessor, e até mesmo o meu desejo interior, é para não ser conhecido, nem durante a vida e bem depois da morte. Sem acesso a qualquer meio de comunicação, mas com a ajuda de Deus distribuí várias cópias de meu testemunho. Vejo como trouxe grandes frutos, porque o testemunho foi traduzido em muitas línguas pelos poloneses que vivem em outros países. Quando conversei com as pessoas que tinham lido o testemunho, e não sabiam que eu fui seu autor, fiquei convencido quanto aquilo foi necessário. Devido ao fato que aconteceu algo muito extraordinário, que não foi planejado e eu nunca sonhei que algo assim poderia acontecer, resolvi descrever tudo e mostrar para o mundo. Hoje sei que isso aconteceu de acordo com os planos de Deus e da sua onipotência. Qualquer um que tenha lido o testemunho, em que descrevi em detalhes como 2 satanistas, ingênuos, e,
estupeficados, foram queimados por um fogo desconhecido e o terceiro caiu morto de horror. Sabe que tudo aquilo foi possível e revelar o mérito de uma graça especial de Deus, que fez com que o homem, ao lutar com os espíritos maus, num determinado momento tornasse invisível para eles. Igualmente aconteceu no descobrimento do maior segredo da maçonaria. Deus fez com que os demônios não reconhecessem que entre seus adoradores maçons está presente um estranho. Da mesma forma, os maçons não reconheceram que eu não era irmão deles, mas me trataram como um dos seus. Tudo isso prova o quanto é fraco e limitado Satanás diante da onipotência de nosso Senhor Jesus Cristo, de sua mãe Maria Imaculada, sempre virgem, e de São Miguel Arcanjo. Se não fosse este poder de Deus, imediatamente eu seria reconhecido e assassinado pelos maçons, logo no início. Satanás só é forte em pessoas que se lhe entregaram voluntariamente e conscientemente e, principalmente, os pecadores orgulhosos e rebeldes. Diante das pessoas totalmente entregues a Deus e à Mãe de Deus, humildes e puros de coração, Satanás é impotente. Como já disse em meu testemunho, quem tem temor do pecado e da traição de Cristo Senhor, Satanás tem medo dele. Quanto aos demais, e em particular maçons, liberais, ateus e traidores, como Judas, escandalizadores, pecadores endurecidos, feiticeiros, adivinhos, ocultistas, etc. Satanás é o senhor de suas vidas e da morte. Deus Uno, na Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, o Senhor dos Senhores, Reis dos Reis, onipotência, amor eterno, serviu-se de mim, a miséria das misérias, um nada, um pó da terra, e me conduziu pela mão, à caverna do lobo, para revelar ao mundo de que modo Satanás ilude, estupefica, segue e engana os mestres da maçonaria e o que planeja contra a humanidade. Os maçons se orgulham do fato de que nenhum de fora não participou e nunca participará de seus rituais secretos e não conhecerá os seus verdadeiros segredos. E assim realmente foi, até certo tempo. Isso aconteceu apesar de suas garantias, vigilâncias, sigilos e inacessibilidades. Foi-me dado a participar num destes rituais reservado exclusivamente para os escolhidos dos escolhidos. Capítulo 2. Descrição do acontecimento. Vou tentar descrever a essência do problema, porque os detalhes excederiam o escopo da presente carta. Propositalmente não revelo datas, lugares, nomes, a fim de poupar outras pessoas da vingança da maçonaria, embora eles não fossem culpados de nada e nem perceberam que eu fui um estranho, e também que eu mesmo não fosse reconhecido. Num dos aeroportos num país ocidental, na sala de desembarque, aproximou-se de mim um conhecido europeu parlamentar da Polônia, acompanhado de um senhor desconhecido para mim. Ao me cumprimentar, convidou-me para dentro de uma limusine estacionada fora. Quando eu quis protestar e esclarecer que se tratava de um grande engano, que eu não era o homem que esperavam, imediatamente ouvi uma voz interior, que já ouvira antes: não tenhas medo. Fiquei em silêncio e compreendi que estava acontecendo algo que não dependia da minha vontade. O primeiro milagre foi que ele tinha falado com eles num idioma estrangeiro e eu sabia o que dizia. O verdadeiro mestre da maçonaria não tinha chegado. Uma observação importante é que antes de chegarmos ao lugar de destino, fazíamos 3 paradas, em lugares diferentes e cada vez foi trocado o carro com o motorista. Por que tanta cautela e conspiração? Hoje já sei que se tratava do segredo dentro da própria maçonaria.
Aquela foi uma reunião secretíssima da qual participaram exclusivamente os maçons de origem judaica. Ao chegar ao destino e, depois do descanso, fomos levados para um local onde nos cumprimentou um homem de aparência estranha, assim chamado mago médium. Quanto a ele, também não me reconheceu, que eu não era um dos homens deles. Uma paz extraordinária e uma confiança sem fim, no poder do Cristo Senhor, se apoderaram de mim. Em seguida, o mago acenou para que os seguíssemos. As portas se abriam e se fechavam sozinhas, como depois se revelou, sem a participação da mão humana e da tecnologia humana. Antes de entrarmos no local especial, o mago declarou que nós somos os escolhidos dos escolhidos, considerados dignos da iniciação suprema, e que iremos participar de uma única reunião deste gênero da nova era. Informou-nos que nesta reunião irão participar irmãos mortos, que vivem num mundo feliz da luz. Será definido um plano de ação para nós na Terra para o século XXI. Depois de levar-nos a um local secreto, o mago pronunciou um feitiço, só por ele conhecido. Aconteceu uma estranha escuridão e, como que abismo, direto da parede saíram os assim chamados Filhos da Luz. O mago cumprimentou a cada um pelo nome e sobrenome. Capítulo 3. Geral e essencial assunto da reunião. Contam para nós, vivos, como eles estão felizes naquele estado pela fidelidade na ação durante a vida segundo o ensino real e obediência ao ser divino da luz, Lúcifer. Participavam também em nossa vida de uma forma visível e observavam nossas atitudes. Por isso nós, como os escolhidos dos escolhidos, após a morte, iremos participar desta felicidade. No entanto, o principal objetivo da felicidade deles, e da nossa, após a morte, será o retorno para a Terra, através da reencarnação, a um futuro paraíso terrestre, que vai existir por milhares e milhões de anos. Este paraíso terrestre precisa ser primeiramente preparado para eles pelos irmãos maçons que vivem na Terra. Do esforço e da rapidez da realização de determinados objetivos depende a hora da chegada deste paraíso terrestre. Porém, com detalhe revelou que este paraíso seria exclusivamente para os filhos selecionados de origem judaica. Por isso, todos os participantes daquela reunião foram de origem judaica. Eu também fui considerado um judeu, responsável por uma determinada região do mundo. Os eleitos voltarão para a Terra para este paraíso serão imortais. O resto os mortais como escravos de uma determinada quantidade, aproximadamente 200 milhões. Irá trabalhar, servir e manter os senhores da nova era como imortais. Porém, através da obediência e serviço fiel terão chance de tomarem-se imortais na próxima encarnação. Para que isso aconteça, antes de sua morte devem ser marcados por um sacerdote da luz, já vivente neste paraíso terrestre como imortal. Voaram também palavras duras direcionadas a irmãos que vivem na Terra. Ainda é pouco esforço e rapidez na realização dos objetivos. A discussão mostrou ainda que determinados centros ideológicos, financeiros, políticos, institutos científicos, clínicas trabalham somente para aqueles objetivos e têm ajuda garantida do próprio Senhor da Luz, Lúcifer. Capítulo 4. Quais são estes principais objetivos? Primeiro,
nomeação de um governo global, que assumirá poder real sobre o mundo. Atualmente, um corpo assim já existe, mas não age oficialmente ocupando-se com a coordenação e estabelecimento de planos de longo alcance. Segundo, total destruição da Igreja Católica Apostólica Romana através da divisão interna e desunião entre os cardeais, bispos, sacerdotes. Introdução para dentro da Igreja de mais agentes e sabotadores, que ao ocuparem diversos cargos realizarão até o final seu plano. Isto é, luciferiano plano de destruição da Igreja. E também causando cada vez maiores escândalos aos fiéis, sem sofrer quaisquer sanções de seus superiores. Absoluto silêncio no ensino sobre a existência de Satanás e do castigo eterno no inferno. Elogios aos bispos e seu afogamento no orgulho de como eles são progressistas, modernos e abertos ao diálogo e compreensão. Foi uma grande consolação para mim, quando reconheceram que a luta explícita e externa com a Igreja não iria trazer a vitória planejada. Cristo disse, e as portas do inferno não prevaleceram contra ela. Terceiro, a separação das crianças dos seus pais para colocá-las em centros especiais, escolas dirigidas pelos adeptos da maçonaria. A sua submissão total e geral desmoralização, para se tomarem animais humanos vulneráveis a qualquer manipulação e mentira. Manipulando as ciências empíricas é preciso convencê-los de que nada existe além de matéria. E o homem é um Deus para si mesmo e para si estabelece as leis. Quarto, em relação a pessoas a quem não se consegue arrancar o restante da fé em Jesus Cristo, deve-se fazer de tudo para que simultaneamente acreditem em todo tipo de superstições, poderes ocultos, porque o materialismo total iria causar doenças psíquicas. A doença psíquica libera da culpa e da responsabilidade perante o Deus verdadeiro. Trata-se, pois, para que após a morte sofram o maior castigo e culpa pelos seus atos. Esta foi essencialmente direcionada para as pessoas na América, Europa e Austrália. Quinto, universal e ilimitada prática de abortos. Sexto, universal e ilimitada eutanásia, de idosos e deficientes. Sétimo, prostituição generalizada, e a existência de bordéis comuns. 8. Os maiores privilégios para os homossexuais, lésbicas, qualquer perversão moral do mundo. 9. Introdução para o consumo comum de substâncias misteriosas que nos corpos de mulheres e de homem irão causar infertilidade. Os determinados institutos estão trabalhando para esta questão. Trata-se de fabricar uma substância que não pode ser detectada e provada que possui tais efeitos. 10. Forçar a todo custo pesquisas em genética para exceder o limite crítico que causará um irreversível estado para a vida vegetal e biológica na Terra. 11. Voluntário sem limites consumo de drogas. Desistência de punição do seu consumo. 12. A exploração em máxima escala da magia, ocultismo, espiritismo nos meios de comunicação para manipular de uma forma secreta, enganar, estupeficar e finalmente, levar milhões de pessoas à insanidade, a fim de criar o caos generalizado, desordem e levar ao assassinato recíproco.
13º. Promoção, por todos os meios, o movimento da nova religião satânica, nova era. Religiões orientais. Budismo, hinduísmo. Financiamento de diversas seitas anti-eclesiais e bandas satânicas de rock. 14º. Introdução, o quanto antes que for possível, a implantação de chips, na mão ou na testa das pessoas. É preciso convencê-las que se trata da sua segurança. Quando isso acontecer, os centros maçônicos assumirão total controle econômico sobre a humanidade. Porque sem esta marca não será possível comprar ou vender. Dominarão toda a distribuição e comércio no mundo. 15º. Aparente combate contra o terrorismo no mundo. Na realidade, realizar ações secretas para fomentar o ódio e levar a guerras fratricidas das tribos, na África, Ásia, América do Sul, para levar destruição total de inteiras regiões do mundo. 16º. A todo custo reduzir a quantidade de pessoas no mundo a poucos milhares. Foram tratados, ainda, outros objetivos, mas não se referiam a toda a humanidade, sim, apenas as selecionadas nações e regiões do mundo. Daquela reunião sumamente secreta participou também um maçom polonês, pois para os poderes infernais a nação polaca é extremamente odiosa e até o fim do século XX foi uma barreira para seus objetivos. Depois de apresentar as metas e orientações, o nosso principal mago terrestre anuncia que iremos nos preparar para oferecer um sacrifício em homenagem ao chefe supremo da luz, Lúcifer, que vai chegar especialmente para esta circunstância. As vítimas serão 4 meninas virgens. Fomos 4 para oferecer o sacrifício, porque o mago já antes realizou esse sacrifício. Ele ia apenas supervisionar. Cada um de nós iria estuprar e assassinar uma menina designada a ele. Em seguida, depois dos ritos apropriados, iríamos depositá-las, ainda vivas, no fogo em honra do líder. O mago ia buscar as meninas e trazê-las aqui. Eram meninas da Ásia, provavelmente da Índia. Então, imaginei o horror do sofrimento, e a morte terrível dessas crianças inocentes nas chamas do fogo. Inspiração por Deus, comecei a gritar com toda a força: eu não farei isso. Estes não são espíritos dos vossos irmãos falecidos, mas demônios, espíritos malignos, que tomaram a aparência humana para enganá-los. Esta é uma grande mentira para levar-vos à possessão total e ao total domínio da mente devido ao livre-arbítrio. Quando eu gritava assim, eles começaram a cercar-me para me matar. Quando a morte estava perto, gritei: Jesus Cristo, Filho do Pai Eterno, salva-me. Mãe Santíssima, Rainha do céu e da terra, salva-me. São Miguel Arcanjo, Príncipe dos Exércitos Celestes, salva-me. De repente, teve um clarão ofuscante, um rugido terrível e diante deles, aos seus olhos, aqueles espíritos lindos, supostamente felizes espíritos dos irmãos falecidos começaram a se transformar em monstros horríveis, que a razão humana não pode imaginar. Isto foi acompanhado por um fogo desconhecido e um odor insuportável. A aparência terrível dos demônios aterrorizou tanto os maçons que ficaram como cadáveres fósseis. Quando os maus espíritos desapareceram, houve escuridão desconhecida e nestas trevas velou-se a visão do inferno. Naquela viram o terrível destino e o tormento eterno dos verdadeiros irmãos falecidos dos maçons,
que antes representavam os espíritos malignos, como felizes filhos da luz que supostamente se encontraram no mundo de felicidade. Aos seus olhos se moviam subsequentes visões das épocas diferentes. É difícil imaginar o pavor dos maçons. Caiu em pedaços todo o seu sistema de orgulho e certeza de domínio. Ainda antes desta visão lhes prometiam e asseguraram-lhes a vida feliz de milhões de anos, no futuro paraíso terrestre. E aqui vem um sofrimento inexprimível e tormentos dos conhecidos universalmente no século XX, e séculos anteriores, e filósofos, cientistas, financistas, políticos, juízes, acadêmicos enunciados, e até mesmo ganhadores do prêmio Nobel. A visão terminou no nível de uma visão do Hollywood infernal. Exatamente deste nível um desconhecido fogo prendia os 3 maçons, incluindo também o mago principal. Quando este fogo se aproximava do maçom polonês, peguei sua mão e comecei a rezar em pensamento pela sua salvação. Ele, porém, já estava inconsciente o tempo todo. Apagou logo no início, durante a transformação dos espíritos malignos em monstros. Como se verificou depois, ele não experimentou com os sentidos próprios a visão do inferno. Após a visão, o fogo não recuou, mas queimava os 3 maçons até o final. Os seus gritos eram mais apavorantes do que daqueles 2 satanistas que consumiam um fogo semelhante. Detalhadamente descrevi no meu depoimento. São Paulo escreve: olho nenhum viu, nem ouvido ouviu, nem coração do homem imaginou o que Deus tem preparado para os que o amam, isto é, para aqueles que vivem na felicidade do céu. O contrário acontece para aqueles que não o amam e conscientemente rejeitam o seu amor e a sua revelação, isto é, aqueles que vivem no inferno. Por isso, a minha mente e as minhas palavras não são capazes de descrever os horrores do sofrimento no inferno e que se trata do destino eterno. Qualquer um que experimentou isto nunca será indiferente ao que está acontecendo na vida terrena. Por isso, todos os santos e pessoas piedosas que tiveram a graça de experimentar a visão do inferno sofrem tanto e se preocupam com o destino dos pecadores incorrigíveis. Somente no inferno, como mostrou a visão, percebem que destino encontraram. Infelizmente é tarde demais. O tempo para eles passou definitivamente. O que teria dado se fosse possível voltar no tempo? Algumas destas questões descrevo no excepcional livro Aviso do Outro Mundo. Autor Boaventura Maier. Quando discuto com pessoas que negam a existência do inferno, sempre faço-lhes uma pergunta: será que viverás eternamente e nunca morrerás? Esta verdade é conhecida desde os primórdios da vida humana, mas a sua terrível verdade foi confirmada para nós, por Jesus Cristo, o único caminho, verdade e vida através da sua gloriosa ressurreição. Esta verdade, ainda, lembra-nos a Mãe de Deus em suas aparições. Todo aquele que a nega, seria melhor para ele não tivesse nascido. Quando o fogo infernal completamente os queimou, não deixando detritos, o maçom da Polônia ainda estava inconsciente. Eu rezava o tempo todo e pedia ao céu a salvação. Somente o mago queimado sabia como sair daquele lugar. Já perdi a noção de tempo, mas a confiança no poder de Deus e a paz da alma foram inabaláveis. Quando o maçom da Polônia acordou do desmaio de terror, sacudiu para que ele voltasse a si, e ordenei silêncio. Parecia um cadáver. De repente, surpreenderam-me as tentações e o pensamento que certamente terminaríamos a vida ali, mas por outro lado, veio o pensamento que se Deus me mostrou como os maçons estão sendo iludidos e enganados pelos poderes do inferno, então provavelmente foi para que este mistério fosse revelado ao mundo.
Enquanto eu meditava e rezava constantemente, apareceu uma luz sobrenatural, diferente daquela luz demoníaca. Agarrei o maçom polaco e segurando segui aquela luz extraordinária. Paredes e rochas se rachavam, a terra se abria e nós caminhamos. Enfim, chegamos a uma caverna. A luz celestial desapareceu e percebi a luz do dia na rocha da montanha. Ao sairmos fora caímos no chão. Eu estava preocupado porque o maçom polonês continuava sem poder falar e parecia como um cadáver. Percebi que estávamos fora do território maçônico. Já estávamos naquele lugar misterioso ao longe de 15 horas. Não vou revelar o conteúdo da conversa com o maçom polonês. Antes da despedida ele me pediu o segredo absoluto, e eu o prometi. Ele não me conhecia pessoalmente e, também eu não revelei a minha identidade. O maçom chegou a conhecer a verdade real, não teve a experiência do inferno, pois estava inconsciente. Porém, viu a transformação de espíritos malignos e a nossa maravilhosa salvação daquele lugar secreto, contrariando todas as leis da matéria. Paredes rachavam, rochas se abriam, terra se movia. Indiquei-lhe 3 bispos de minha confiança para que escolhesse um e lhe contasse sobre o acontecimento, em forma de uma confissão. Em seguida, com o bispo escolhido que fosse para Roma para de lá revelar o incidente para o mundo inteiro. Eu lhe disse ainda que ele iria se tomar o mais famoso maçom convertido. Depois de tamanha experiência, ele iria fazê-lo aos 30 de dezembro de 2008. Infelizmente, morreu tragicamente alguns meses antes desta data. Se aquilo foi um verdadeiro acidente, só Deus sabe. Se teve alguma ligação com aquele acontecimento extraordinário, eu não sei. Levou este segredo para o túmulo. Capítulo 5. As conclusões e as perguntas que surgem. Antes de apresentar os objetivos particulares daquela reunião secreta, que desde a Revolução Francesa, a maçonaria parcialmente implementa sua influência, é preciso lembrar as revelações de Cristo Senhor sobre o Espiritismo. O Espiritismo, qualquer que seja e como quer que seja chamado, vem do inferno. Todos os tipos de magos, espíritas, ocultistas, mestres da maçonaria, etc., invocadores de poderes ocultos não sabem que sempre serão enganados e iludidos. Em vez dos espíritos dos mortos que aparecem, são os espíritos malignos personificados. Não veem e não querem saber que é só o Deus verdadeiro, Jesus Cristo, tem o poder para permitir a um morto aparecer a uma pessoa viva, se for da vontade de Deus. Satanás não tem tal poder. Ele só trama mentira, falsidade, engano, etc. Ele é anti-verdade e anti-amor. O mago maçônico queimado, ao dirigir seus mortos, de fato dirigia seus demônios. Assim acontece sempre, desde os séculos em culturas anticristãs, ou seja, índios norte-americanos, tribos africanas, asiáticos, australianos, no hinduísmo, budismo, em culturas pagãs europeias e na maçonaria. A cabala judaica é uma ciência sobre os poderes infernais. Quem não quer reconhecer que o único caminho, verdade e vida é Jesus Cristo, este sempre será enganado, iludido e estupeficado e, depois da morte,
receberá destino eterno de condenação no inferno. Sabe-se que o mago queimado e sua laia sempre, no final, invocam a Satanás para aceitar os sacrifícios, como naquele ritual foi chamado o próprio Lúcifer, mas não sabia que aqueles primeiros eram também demônios, e não como ele pensava os irmãos maçons mortos. Aqui, este o segredo, fraude, perfídia e maldade diabólica. Participando daquela reunião, enchi-me de horror ao ver que Satanás põe dentro das cabeças insanas dos maçons. Mas, será que uma ilusão seria capaz de queimar o corpo material de uma pessoa? Não é possível enganar todos os sentidos. Infelizmente, aquilo foi uma realidade, e uma verdade horrível. No entanto, esta verdade nunca será revelada ao mundo pela mídia maçônico-liberal. Ao analisar as atividades dos liberais politicamente corretos, tudo tende a seguir. O liberalismo maçônico é muito mais perigoso do que o nazismo e o comunismo juntos. Os seus objetivos foram abertos e conhecidos ao mundo. Enquanto os objetivos da maçonaria foram e continuam secretos. Agora, foram revelados neste trágico acontecimento. Nos meios de comunicações liberais não existe uma discussão de fundo sobre a realidade que nos cerca, apenas diversão, magia, terror, assassinato, violência e seriados embrutecedores. Desde 3 séculos convenciam e ainda tentam convencer milhares de milhões da não existência de Deus, nem diabo, céu, inferno, juízo de Deus, e que depois da morte não há nada. Desde a Revolução Francesa estão implementando o materialismo prático na ciência, economia, cultura, arte, etc. Enganam mesmo seus membros até o 30º grau de iniciação maçônica, que após a morte não há nada. Dizem-lhes, podes crer no que quiseres, com exceção da fé na revelação de Jesus Cristo. Enquanto isso, os selecionados dos selecionados realmente e visivelmente comunicam-se com o mundo dos espíritos e os poderes infernais, planejando só para si o futuro paraíso na Terra. É óbvio que não haverá nenhum paraíso na Terra. Ele só existe nas mentes dos mestres maçons, chamados sábios de Sião. Há séculos estão sendo enganados e iludidos pelos poderes do inferno. Esses seus planos de mentes causaram grandes sofrimentos e grande prejuízo para toda a humanidade. A sua ideologia é anticristã e anti-humana. Foram eles que criaram e dirigem a civilização da morte no mundo. São eles conscientemente e deliberadamente, através das especulações mafiosas, vez em vez provocam crises mundiais, como a atual. Naquela reunião eles foram instruídos a fazê-lo perversamente e falsamente. O ponto central é que reine caos e desordem universal no mundo inteiro. Em tais condições subjugam-se nações inteiras e é o mais fácil realizar os seus objetivos traiçoeiros. Se olhar para as decisões que foram tomadas antes, pela Comissão Europeia e o novo presidente dos Estados Unidos, Obama, então realmente, esses objetivos estão sendo gradualmente realizados. Isto mostra como a maçonaria é extremamente perigosa para o mundo. Há esperança que os poderes do inferno não prevalecerão contra a Igreja de Cristo. A Mãe de Deus, a Imaculada sempre Virgem Maria, reduzirá ao pó a cabeça da serpente infernal. A descoberta e revelação do maior segredo da maçonaria confirmam obviamente o infinito poder da onipotência de Jesus Cristo e da sua Mãe Maria Imaculada, uma total derrota e fraqueza de Lúcifer, de Satanás e dos espíritos malignos.
Vejam o estado de obsessão e loucura dos mestres maçônicos. Sereis como deuses. As mesmas palavras ele disse a Adão e Eva no paraíso, no início da história. Sabemos como isto terminou. Acreditam na reencarnação, que serão imortais num corpo material. Isto contradiz ao bom senso e à ciência. Como pode-se crer que um homem que vive na Terra, sujeito às leis da matéria, seja imortal? Pode-se prolongar o tempo de vida artificialmente, mas não se pode alterar a essência da matéria. Esta é a mesma arrogância e cegueira de Lúcifer, que, sendo criatura, quis ser igual a Deus, o Criador. Satanás os estupefica e engana, lhes promete um futuro paraíso na terra para eles realizarem os seus objetivos infernais e assim, levarem à queda moral de milhares de pessoas, para que após a morte da maioria destas pessoas estupeficadas termine no inferno. A grande desgraça dessas pessoas é que elas deixam-se manipular e estupeficar pelas mídias maçônicas e liberais. Somente Jesus Cristo ressuscitado, verdadeiro Deus dá a vida eterna após a morte, e isto não é contrário à razão e à ciência, como nos maçons, estupeficados, que o corpo humano material será imortal nesta terra. Pois o corpo glorioso de Cristo Senhor não está sujeito às leis da matéria, não é limitado nem pelo tempo nem pelo espaço. Os apóstolos e outros discípulos na verdade viram o Senhor, falaram com ele, tocaram-no, comeram com ele. Mais de 500 pessoas foram testemunhas oculares de sua ascensão real ao céu. Por esta verdade entregaram suas vidas em horríveis torturas, queimados vivos, pregados na cruz. Imediatamente poupariam as suas vidas se negasse esta verdade. No entanto, eles preferiram a morte, pois sabiam que esta é a única verdade. Ninguém na história do mundo entregou sua vida aos tormentos por mentiras. Isto está confirmado também pelos milagres eucarísticos que aconteceram e continuam a acontecer, na Igreja Católica, onde um pedaço de pão durante a Santa Missa se transubstanciam, no verdadeiro corpo e sangue de Cristo. Foram confirmados e provados mais de 100 milagres. Os estudos científicos, até mesmo dos cientistas ateus, declaravam: a carne é uma carne verdadeira e o sangue é sangue verdadeiro. A carne e o sangue correspondem ao sangue humano tirado do corpo de um homem. A carne vem do tecido do músculo do coração. A carne e o sangue durante anos e séculos não se decompõem, o que contradiz todas as leis da matéria. Isso confirma a verdade evidente, de que em cada partícula do pão e vinho consagrados está presente o Deus homem, com o seu corpo, sangue, alma e divindade. Quando foram estudadas as lágrimas de sangue de Nossa Senhora, aconteceu que o sangue dela possui o mesmo que o de seu Filho Jesus Cristo. Estas são indiscutíveis e definitivas provas científicas que comprovam a veracidade da nossa fé. Somente um homem louco e cego pode não acreditar nisso. Os corpos de vários santos por muitos anos e séculos não sofreram a decomposição, contra todas as leis da matéria. Como prova de quem foram excepcionalmente santos. Estes milagres acontecem apenas na Igreja de Cristo. Somente em nome de Jesus Cristo e sua mãe Maria, os exorcistas expulsam o demônio de uma pessoa. Nunca na história do mundo, ninguém expulsou de uma pessoa em nome de outros deuses Buda, Hare Krishna e outros. Porque não pode Satanás expulsar a Satanás ou seu servo. Todo tipo de magos, xamãs, feiticeiros, ocultistas, que fazem exorcismo, isto é, expulsam demônios, acontece com base na fraude. Na verdade não expulsam, enganam, trazem mais domínio satânico.
Isso acontece porque Satanás sabe que só Jesus Cristo e sua mãe Maria têm poder sobre ele. Como eu sinto pena do povo judeu. Era um povo escolhido. Deus, através de Moisés, deu-lhes os 10 mandamentos e através deles a toda a humanidade. Durante séculos, Deus enviava profetas para prepará-los para a vinda do Messias, Jesus Cristo. Os profetas predisseram tudo quando e onde haveria de nascer. Nasceu milagrosamente da Virgem Maria. Ensinava e fazia milagres estupendos, que ninguém antes fez nem depois fará. Se alguém ressuscitasse hoje, no cemitério, uma pessoa que ficou 4 dias em túmulo, então o mundo inteiro tremeria. Jesus ressuscitou Lázaro e outras pessoas, mas os sumos sacerdotes e escribas disseram que ele fazia isto pelo poder do espírito maligno, Beelzebu. Eles sabiam que o Senhor Jesus ressuscitou, o que confirmaram os apóstolos e como prova disto, pelo poder de Jesus Cristo ressuscitado expulsaram demônios, curaram os doentes, faziam maravilhas semelhantes ao seu mestre, Jesus. Este é o mais alto nível de cegueira e arrogância. Satanás consciente e intencionalmente nega a verdade e serve-se do mal no seu ódio. Diz que fazem despeito a Deus. E o Senhor Jesus adverte: quem durante a vida não quer voluntariamente servir a minha bondade, este, na eternidade do inferno, servirá a minha justiça. Assim, todos os salvos no céu irão eternamente louvar e adorar a Deus pela sua misericórdia e bondade. Os condenados, no inferno, irão eternamente sofrer tormentos e servir a justiça de Deus. De fato, é incrível como Deus na Santíssima Trindade o fez no seu infinito amor, sabedoria, onisciência e onipotência. Não precisa mais evidências de que o único caminho, verdade e a vida é o Deus de amor, Jesus Cristo. Não fosse esta verdade e este amor, então a existência humana na Terra não teria sentido. Pois, por que se fatigar, gerar filhos, sofrer, etc. O bom senso e a lógica provam. Que paradoxo! A visão do inferno revelou que os que durante a vida voluntariamente e conscientemente servem aos demônios, prestando-lhes voluntariamente e conscientemente culto, são os mais atormentados e torturados por demônios. Previu isto a eterna sabedoria de Deus. Prestar culto a Satanás é uma espécie de amor por ele. Ele, depois da morte, no inferno, vai pagar severamente aos seus votos, pois da própria essência, é anti-amor. Marx, que tanto serviu às forças do mal, na visão do inferno foi punido, com dores infernais juntamente com genocidas e traidores voluntários, como Judas. 7 demônios serviam-se de sua alma e mente para inventar uma teoria tão absurda, supostamente científica. Na verdade, todo o universo está sujeito às leis estabelecidas por Deus, o Criador. E a arrogância que cega muitos cientistas, que são inspirados por Satanás para realizar as pesquisas que levam à autodestruição. Como sabemos na história da humanidade, os maiores estudiosos com humildade afirmavam a grandeza de Deus e não perderam a fé. Porque só a humildade abre o homem para a verdade. Capítulo 6. Breve análise dos objetivos.
As discussões naquela reunião secreta revelaram que a maçonaria pretende realizar estes objetivos estratégicos para com a humanidade até o fim do século XXI, porque a partir do ano 2112 começaria a surgir um novo paraíso terrestre para os escolhidos dos escolhidos. Como disse antes, não haverá nenhum paraíso na Terra. Ele existe apenas nas mentes insanas e cegas das pessoas loucas. Mas se Deus permitisse que eles continuassem com estas ações, para que a humanidade enfim experimentasse a liberdade de Satanás, isto é, libertinagem, então a realização destes objetivos assustadores pode se tornar realidade no século XXI. No entanto, o paraíso que sonham os maçons não há nem haverá. Somente Satanás alcançaria o seu objetivo, enquanto a humanidade inteira experimentaria o inferno já na Terra. O inferno pior do que campos de extermínio da Segunda Guerra Mundial, porque o estado atual de desmoralização das pessoas, especialmente crianças jovens, é muito mais perigoso do que os da Segunda Guerra Mundial. Será que seja possível, ao decorrer de 100 anos, limitar o número de pessoas na Terra a poucos milhares? Objetivo número 16. Se as crianças e os jovens continuarem sendo submetidos a uma depravação tão maciça, promovida pela mídia e pela educação nas escolas, deliberadamente programada e, também, sendo submetidos a algumas interações secretas. Objetivo número 12. Então, dentro de poucos anos, os assassinatos recíprocos se tornarão uma realidade trágica. Ninguém conseguirá controlar esta situação porque o exército e a polícia também serão infectados por esta doença infernal. Uma mulher desmoralizada não será capaz de ser nem mãe nem esposa. Só irá pensar e sonhar na carreira, fama e libertinagem. Só admitirá ter apenas um ou dos filhos. Um homem desmoralizado é uma ameaça ainda maior do que a mulher. Nem marido, nem pai, nem trabalhador. Alcoólatra, dependente químico, preguiçoso, bandido, viciado em jogos de azar, libertino, etc. Sem ainda acrescentar o aborto, a eutanásia, então tudo se torna real. Tem planejado reduzir o número de população nas ambas Américas, na Europa, Rússia e em alguns países asiáticos até o ano de 2060 a metade do estado atual. A África será destruída pela fome, AIDS e outras doenças, incluindo a matança recíproca das tribos. Os países islâmicos e asiáticos que não se deixarão submeter à desmoralização maçônica serão atacados pela misteriosa substância adicionada nos alimentos, para ser ingerida. Os laboratórios secretos já estão trabalhando para criar esta substância misteriosa e indetectável. Objetivo número 9. Esta substância faz com as mulheres e os homens depois de certo tempo tornarem-se inférteis. As pesquisas loucas em genética que sirvam de alerta para os pesquisadores orgulhosos e ceigos. Para onde isto vai levar? Objetivo número 10. Os consumidores do mundo inteiro que considerem como serão subjugados economicamente e administrativamente, se concordarem com a implantação de chips. Objetivo número 14. Os servos do inferno o tempo todo falam de liberdade, mas na realidade escravizam. Se uma pessoa for privada de quaisquer barreiras e for assemelhada a um animal, então como ela será capaz de assumir controle de armas nucleares, químicas, biológicas, laser, etc. A Terceira Guerra Mundial será inevitável. O tempo todo, Satanás está buscando isto e a Mãe de Deus alerta em suas revelações.
mais amplamente apresentarei o objetivo 12 e 13. Como escrevi na segunda parte de meu depoimento em 2006, milhões de pessoas levadas às possessões ocultas através da música satânica de rock, filmes, programas de TV, sites na internet, livros, jornais, desenhos animados para crianças, etc., previamente submetidos à assim chamada quarta iniciação. Os leitores, ouvintes e espectadores não perceberão que eles estão sendo submetidos às forças secretas do mal. Uma pessoa em pecado grave torna-se completamente indefesa diante destas pressões. Somente as pessoas consagradas a Deus, a Mãe de Deus, humildes e puros de coração são eficazmente protegidos pelo poder de Deus, através da repulsa por essas interações, embora elas sejam invisíveis. Os homens pecadores, constantemente submetidos a estas interações, a partir de um certo momento começam a pensar e agirem de forma diferente do que pensavam e agiam antes. E o pior é que eles não sabem que estão mudados. No devido tempo, escondido neles este espírito do mal, o demônio, vai fazer que ajam como ele quer. E se assim fizerem, serão enganados mais uma vez. Este os fará pensar que eles mesmos queriam agir assim. Confirma isso o fato de que muitas pessoas de fé escolhem para os parlamentos e governos locais os ateus e desmoralizados, votando em partidos da esquerda e nos liberais. Na Polônia, esses partidos são a Aliança Democrática de Esquerda, Plataforma Cívica, em parte PSL-PiS. Isso significa que não elegem aqueles que deveriam, mas aqueles que querem escondido neles o espírito maligno. E óbvio que um ateu escolhe um ateu, um ladrão ou outro ladrão, mas como um crente pode escolher um servo de Satanás. É um pecado mortal que leva à condenação eterna. Porque aqueles eleitos constituem depois as leis anti-Deus e anti-humanas. Não só eles são responsáveis por isso, mas também aqueles que votaram neles. Eu experimentei isso como ninguém. Mais de 20 anos fui possuído, incluindo 7 anos de uma maneira oculta, não sabendo o que estava acontecendo comigo. Exames psiquiátricos não detectaram nada. 2 independentes, eminentes psicólogos confirmaram que eu sou completamente saudável e de inteligência notável. Depois se revelou descobrir que eu era possuído de uma maneira oculta. Naquele tempo eu não sabia que estes fenômenos não são detectáveis para a ciência. Somente são capazes os que possuem o dom sobrenatural do Espírito Santo, de discernimento dos espíritos. Por exemplo, tal dom possuía o Padre Pio e outros santos. Também a mim, miséria das misérias, um nada, um pó da terra, depois da libertação do poder de Satanás, Deus concedeu este dom, na década de 90, do século XX. Na minha experiência, a possessão oculta revelou-se no fato que, de repente, perdi a minha fé. De repente deixou de me agradar a minha esposa, não quis ter filhos, exigi aborto. Só fui capaz de fazer o mal, o que me proporcionava grande prazer. Senti um ódio incompreensível para mim mesmo, a cruz de Cristo, ao rosário, à igreja, a Nossa Senhora. Terrivelmente odiava sacerdotes. Estava perdendo o sentido de existência. Constantemente ficava pensando em suicídio. Não conseguia entender de onde tive tanta inteligência e astúcia para mentir, manipular as pessoas e satisfazer meus próprios desejos egoístas. Foi impossível eu amar e ter misericórdia para com a família e outras pessoas. Se eu tivesse esposa ateia e feminista liberal,
certamente cometeria suicídio e sofreria tormentos eternos no inferno. Mas, nesta minha desgraça tive muita sorte, que a minha mulher foi muito fiel e praticante, que sofreu muito, mas não me abandonou. Descrevi estas coisas detalhadamente em carta à minha esposa em 2007. Somente em 1979, quando levado quase à marra, pela esposa, à Praça da Vitória, em Varsóvia, onde o Santo Padre João Paulo II pronunciou estas palavras: que desça o teu espírito e renove a face da terra, desta terra. Senti um choque terrível e ouvi, dentro de uma voz fria, idiota de Satanás, você foi entregue a mim e eu nunca vou te abandonar. Ali, então, recuperei meu livre-arbítrio, porque conheci a causa da tragédia. Durante 13 anos eu lutava, pela vida e pela morte, para me liberar dele. Após a libertação, é como se a gente nascesse de novo. Quanta alegria, quanta felicidade para mim e minha família. Em pormenor descrevi isto no meu testemunho de 2006. Milhões de pessoas, inconscientes dos perigos, recorrem para todos os tipos de adivinhos, espíritas, curandeiros, mestres de artes marciais e religiões orientais. Reiki, Yoga. É a abertura do coração e a alma para o diabo. É um pecado mortal contra o primeiro mandamento de Deus. Quem usa estas coisas e tem paixão por elas, este 100% será possuído, de uma maneira oculta, porque Satanás tem interesse que o homem não saiba o que aconteceu com ele. Continua vivendo, mas não sabe que já está sendo inspirado e controlado por uma inteligência estranha ou espírito mau. É um grande sofrimento e dor para mim que, por parte da Igreja, não há alertas e orientações para os fiéis, sobre estes assuntos. Ao analisar o objetivo número 6, surge a pergunta por que Satanás tão ansiosamente deseja a eutanásia para os idosos e deficientes. Sabemos por revelação divina, que os idosos e deficientes, os que sofrem são um tesouro para o céu, os seus sofrimentos e preocupações estão unidos aos sofrimentos do Senhor Jesus na cruz. Como disse antes, o liberalismo maçônico é muito mais perigoso do que um totalitarismo aberto, comunismo e nazismo, que ao assassinarem pessoas inocentes, fisicamente, contribuíram para que milhões de pessoas fossem salvas. Tomaram-se até santas por meio de sua morte inocente e grandes sofrimentos. Deus na sua onipotência tira o bem do mal. Enquanto isso, o liberalismo maçônico não assassina fisicamente, mas assassina moralmente. Então, o que diz o Evangelho? Não tenhais medo de quem pode matar o corpo, temei antes aquele que pode fazer perecer a alma e o corpo no fogo do inferno. Através da influência secreta sobre a mente e a alma, manipulação, mentira, hipocrisia, cinismo, fazem com que as próprias pessoas vão querer voluntariamente serem mortas, porque não conhecem o valor do sofrimento para a salvação. O homem privado de fé, não vê mais o sentido do sofrimento e da existência da vida no sofrimento. Aqueles que, por medo, não vão querer submeter-se à eutanásia, serão obrigados pelos seus filhos egoístas e ateístas ou pelas organizações de assistência social. Por que pagar pensões? Os agentes secretos dos respectivos fundos de pensão já estão em operação nos países ocidentais, e também, em parte, na Polônia. É possível imaginar um sistema mais enganador e mais perverso do que o liberalismo maçônico, e o que dizer dos contos de fadas para crianças. Aqui,
O limite do inferno já foi ultrapassado. Cada fábula é magia, é ocultismo, é horror. Nestas fábulas o mal é apresentado como bem e o bem como mal. Por exemplo, em tamanho apocalíptico se propagava e promovia livros de Harry Potter, e a eles semelhantes. No entanto, este é um livro extremamente perigoso para a alma humana. Alguém disse que se trata de dinheiro. Para mim não se trata de dinheiro, porque estas estruturas do mal contam com enormes meios financeiros. Trata-se de um consciente, proposital e coordenada promoção, em grande dimensão, de magia, espiritismo, adivinhação, ocultismo, ou seja, de abertura total dos corações e das almas das crianças inocentes, para as forças infernais, e da sua eterna perdição. Apesar das advertências do Santo Padre Bento XVI e dos famosos exorcistas do mundo, sobre este livro, e, a ele parecidos, muitos pais católicos irrefletidamente compram para seus filhos esses livros perigosos. E óbvio que não se impede ninguém de ler este ou aquele livro. Mas se forem alertados, muitos se salvarão. O poder de Satanás e de seus servos reside na sua dissimulação e indistinção. Naquela conferência eu soube quanto é perigosa para a maçonaria Rádio Maria, na Polônia. O único meio de comunicação aqui que está livre da influência dos maçons. Os poderes infernais não conseguem suportar que milhões de pessoas oram simultaneamente e está sendo pregada a verdadeira doutrina de Cristo Senhor. Tem medo que semelhantes meios surjam em outros países. Estão aterrorizados que os agentes enviados à Escola Superior de Cultura Social e Meios de Comunicação, em Torum, após contatos com os verdadeiros mestres e professores descobrem a verdade e muitos deles convertem-se à verdadeira fé em Cristo Senhor. Servem-se de quaisquer meios indignos e vergonhosos para destruir esta obra de Deus. Tem medo de atacar abertamente, para não criar mais um mártir, como no caso do padre Jerzy Popielusco. Padre Jerzy teve mais facilidade, porque naquele tempo o lobo foi manifesto e conhecido. O lobo atual é oculto, e portanto, mais perigoso. Veste-se de casula e com a cauda convoca para a missa. Ídolo artificialmente criado, grande desmoralizador da juventude polonesa, ou se há que musicaliza assim chamada orquestra. Como eu escrevo em meu testemunho sobre o julgamento final, as pessoas de todos os tempos verão como e para quem a verdade musicalizava aquela orquestra hipócrita. Oh, tola nação polonesa, por que és tão ingênua? Vocês sabem que o organizador deste show voluntariamente entregou-se aos poderes do inferno, símbolo do diabo ele usa abertamente. E vem organizando a moderna Sodoma e Gomorra para os vossos filhos, assim chamado Woodstock. Capítulo 7. O que fazer, e como se defender. Precisamos criar um movimento universal em defesa da civilização da vida. Esta ideia tem a origem na Polônia, pátria do Santo Padre João Paulo II. É preciso unir todas as forças dos homens de boa vontade no mundo inteiro, com a bênção do Santo Padre Bento XVI. Sob a bandeira do Cristo Rei do Universo, da Imaculada Virgem Maria e São Miguel Arcanjo impediremos a cultura da morte. Para atingir este objetivo precisamos seguir dois caminhos ao mesmo tempo. Sobrenatural caminho de Deus. Caminho humano. Iremos guerrear com as estruturas secretas do mal sobre a Terra e com as forças invisíveis do mal no universo.
daquela conferência secreta sumamente resultou que a maçonaria mundial tem basicamente duas barreiras a vencer. A Igreja Católica Romana, como um todo, e fiel ainda à Igreja, a nação polonesa. A Rússia como Estado juntamente com a Igreja Ortodoxa. Por conseguinte, dirijo-me ao público para o primeiro-ministro Putin, na Rússia, em distinta carta aberta que faz parte integrante desta presente descrição extraordinária. Solicito às pessoas de boa vontade para traduzirem-na e escreverem em russo. Eu sei que este documentário será traduzido em muitas línguas e colocado na internet. O assunto é de extrema importância. Qualquer um que ficar indiferente a esta realidade, é como se ele destruísse a si mesmo, os seus entes queridos, suas nações. Capítulo 8. Dirijo-me aos pais, professores e educadores. Basta de barbárie, depravação, perversão, homossexualidade e qualquer degeneração. Trata-se de vós mesmos, vossos filhos e netos. Independentemente se sois crentes ou descrentes. Trata-se da humanidade elementar. Não permitam que se ensinem às crianças de que a união de um homem com outro homem, ou uma mulher com outra mulher é um casamento ou uma família. Constituam eficazes meios de protestos. Por exemplo, em determinados dias não mandem seus filhos às escolas, categoricamente exijam mudanças dos programas satânicos para os programas educacionais humanos. Dirijo-me aos jornalistas. Chegou a hora para dizer categoricamente, basta de mentira. Livrem-se das cadeias da chamada assim mentalidade politicamente correta. Constantemente penso o que aconteceu com aquelas 4 meninas, que iam ser sacrificadas para Lúcifer, por meio de estupro e lançadas vivas no fogo. Isso me fez lembrar um caso real de uma menina de 12 anos que a sua mãe estava levando para os pedófilos na Europa. A mãe ia receber dinheiro desses degenerados. Aquilo estava acontecendo naquele momento em que enormes ondas do tsunami atingiam as praias e hotéis debochados. Pouco antes de entrarem, as ondas inundaram todo aquele hotel sodômico e também a mãe da menina. Durante 7 dias e noites aquela menina de 12 anos ficou nas ondas do oceano, entre tubarões sanguinários. Quando as ondas jogaram-na de volta para a praia houve comoção. Parecia óbvio que o mundo inteiro iria gritar sobre isso e, certamente gritaria, se não fosse o fato que a menina milagrosamente resgatada, rezava a uma bela senhora, cujo nome é Imaculada Virgem Maria. E aquela senhora defendeu-a dos tubarões e do afogamento. Não se sabe de onde aquela garota islâmica conhecia a Mãe de Deus. Os poderes do inferno, independentemente de como eles são chamados no Islã, não permitiram para que o mundo não soubesse quem milagrosamente salvou a menina. Provavelmente este tipo de meninas são raptadas, naqueles países, para depois serem cruelmente assassinadas durante os rituais maçônicos. Os maçons diante do mundo são iluminados e progressistas, mas na verdade eles são bestas, mais perigosas que os animais. Se o mesmo caso acontecesse nos Estados Unidos ou na Europa, com certeza o mundo também não o conheceria. É assim chamada correção política maçônica. Vocês, jornalistas, bem sabem o quanto atualmente sois escravizados pelos vossos patrões politicamente corretos. Bem o sabem os jornalistas, por exemplo,
da TVN, Polsat, Gazeta Wyborcza, etc. Dirijo-me às mulheres. As que fizeram aborto. As que pretendem fazê-lo. Como vocês sabem, na televisão, especialmente num canal comercial, é promovido o aborto. Para o programa especificamente manipulado convidam-se mulheres que fizeram o aborto repetidamente e orgulham-se disso publicamente. Talvez o façam por dinheiro, mas também há mulheres que confessam ter remorsos. No entanto, o programa é conduzido de tal modo que haja promoção e incentivo do aborto. Uma conhecida para mim socióloga, profundamente crente em Deus, resolveu fazer entrevista com uma daquelas mulheres que publicamente se vangloriou do fato de ter feito abortos múltiplos. Pediu-me para participar desta entrevista. Depois de vários meses de dificuldades, a entrevista aconteceu. Ao ser perguntada se era verdade o que ela disse na televisão, respondeu que conhece uma mulher que foi incentivada para tais confissões, mas a ela ninguém a incentivou, porque ela não vê aqui nenhum problema e não tem remorsos. É uma ateia, feminista, e para ela isto é nada. Pedimos-lhe para consentir a fazermos na sua presença uma oração especial. Ela disse: façam-no rapidamente, porque eu não acredito nestas bobagens. Vocês me pagaram a entrevista, portanto devo também aceitar isto. Durante a oração, fomos subitamente bloqueados. Houve um silêncio incomum e de longe se ouviu, aproximando-se, a voz de uma criança chorando. A voz de criança circulou-nos e distanciou-se. Depois de um momento, segunda voz, terceira, e seguinte voz de criança chorando. Aquela mulher sabia quantos abortos praticou e assim, foram tantas vozes de crianças chorando. Não há possibilidade de ilusão, porque todos nós três, com os próprios sentidos realmente ouvimos. Até mesmo sentimos a lufada de ar deslizando pelas crianças. Aquela voz e imensa dor das crianças assassinadas foram insuportáveis. Não existe na Terra um ser humano, especialmente uma mulher, que desde a própria essência foi criada para amar e dar a vida, que pudesse facilmente subsistir tal experiência. Mais de 2 horas que eu não consegui dizer nada nem mover-me do lugar onde estava. A mulher que, antes da oração, disse que o aborto não era nada para ela, que não eram crianças, mas apenas uns pedaços de corpos, que foram jogados num saco de plástico, foi tão traumatizada que perdeu a consciência, desmaiou. Porque, como eu escrevi acima, não existe sobre o solo da terra um coração, que os gritos daquelas crianças não explodissem de horror e de dor. De repente, a mulher compreendeu seu erro. Experimentou a existência do mundo sobrenatural. Descobriu que toda a vida concebida é uma criança, com alma imortal. Depois de 3 dias, ela mesma procurou a senhora socióloga e implorava ajuda o que fazer a seguir. Desejou revelar tudo publicamente, na mesma rede de televisão, na qual antes testemunhava o que tinha. Pensou que era uma televisão que se ocupa com a verdade, não sabia que era liderada pelos ateus e maçons. Nem deixaram entrar no edifício. As cartas enviadas não foram registradas, mas jogadas no lixo. Não sei se ela não perdeu sentidos de dor e de tristeza. Não há notícias do que vem por aí para ela. Aquele acontecimento sirva de alerta para aquelas
Se alguém por ignorância ou por instigação procurou estes serviços, então deve fazer uma confissão geral. Culpas cometidas durante a vida. E submeter-se a uma severa penitência. Afinal, para as doenças do corpo, temos os médicos verdadeiros e para as doenças da alma e do corpo também, temos o médico divino, nosso Senhor Jesus Cristo e sua amada Mãe, a Imaculada Virgem Maria. Se alguém, que tenha recorrido àqueles serviços, sentir uma inteligência estranha dentro de si, ou algo que viola a sua vontade livre, é evidente que isso acontece com curandeiros ligados à bruxaria. Imediatamente procure socorro e ajuda de sacerdotes católicos e de exorcistas. Porém, Deus o livre de buscar nos assim chamados esotéricos e charlatões porque, como disse antes, não pode um servo de Satanás expulsar a Satanás do homem. O resultado final seria uma tragédia ainda maior. Dirijo-me aos jovens. Milhões de vocês inconscientes da ameaça têm paixão e ouvem a música satânica de rock. A partir dos anos 60, do século passado, essas bandas são apoiadas e financiadas pela mundial loja maçônica Illuminati. Nestas músicas, existem 3 graus de iniciação, que os ouvintes desconhecem totalmente. Nestas se adora e glorifica a Satanás. Por exemplo, no Brasil, entre aqueles que ouvem a música Mick Jagger, da banda demoníaca Rolling Stones, mais de 122 mil pessoas foram possuídas de uma forma oculta e 666 de forma explicitada ou maligno. Milhares de jovens se suicidaram e continuam se suicidando. Fenômenos similares também acontecem no assim chamado Woodstock Festival, organizado por Jerzy Osiak, ídolo, artificialmente criado pela mídia liberal e maçônica. Amados jovens, não vos escrevo para lhes proibir ouvirem estas músicas, vós tendes o livre-arbítrio. Como quem experimentou o cativeiro de Satanás, tem o direito e dever de adverti-los. Detalhadamente descrevi estas coisas na segunda parte do meu testemunho, no ano de 2006. Mas, ai daqueles que sabem destas ameaças e não advertem, sejam eles leigos ou clérigos. Dirijo-me ao clero. Não tenham medo de Satanás. Tenham medo do pecado mortal, da traição a Cristo Senhor. Quem teme atrair o Senhor e o pecado mortal, Satanás tem-lhe medo. As pessoas totalmente dedicadas a Deus, e a sua mãe Maria, aos humildes, Satanás nada pode fazer. No entanto, ele é o Senhor da vida e da morte de pessoas rebeldes, orgulhosos, pecadores, incorrigíveis, etc. Não tenham medo de ensinar a verdade sobre a existência personal de Satanás, sobre o castigo eterno no inferno e sobre o juízo de Deus aos fiéis. É o maior sucesso de Satanás, quando as pessoas deixam de acreditar na sua existência. Pode-se perguntar o que Deus fará com aqueles que, ao verem os lobos devorarem as ovelhas inconscientes do perigo, não só não as defendem, mas nem sequer as alertam sobre a ameaça. Capítulo 9. Considerações finais. Primeiro, foi confirmado definitivamente que o Deus da maçonaria é o chefe do reino das trevas, inferno, espírito do mal Lúcifer. Segundo, dentre as pessoas do mal, que se lhe entregarem consciente e voluntariamente por toda a eternidade, escolha os assim chamados magos.
com sua ajuda, secretamente dirige toda a estrutura do mal na Terra. Terceiro, apenas os magos têm conhecimento como entrar em contato com os demônios durante os rituais. Geralmente são os contatos auditivos. Em casos excepcionais, são contatos reais, em forma visível e audível, receptíveis por todos os sentidos, como aquele em que eu participei. Quarto, os magos na maçonaria são pessoas exclusivamente de origem judaica. Quantos são, ninguém sabe. De acordo com Satanás, eles elegem os eleitos dos eleitos, e, somente a eles iniciam nos objetivos e planos. Quinto, os demais membros da maçonaria são mantidos em permanente engano e ignorância. Nas lojas estão sendo sujeitos a ilusões e a lavagem cerebral. Dentre eles são eleitos agentes secretos, que ocupam diversos cargos na política, economia, poder judiciário, exército, estruturas educacionais e científicos, e assim estão realizando seus objetivos secretos. E através deles que os poderes do mal dirigem a cultura da morte nos salões e na política obedece à assim chamada correção política. Sexto, aos magos e aos mais altos iniciados, Satanás promete a felicidade após a morte e o futuro paraíso na Terra. A visão do inferno mostrou que a felicidade após a morte para eles não existe e que eles estarão com os demônios no inferno. Sétimo, segundo a revelação divina, o adversário de Cristo Senhor é o espírito maligno, Lúcifer. Na Terra, adversário número 1 da maçonaria é a Igreja Católica Romana, com o Santo Padre, na Santa Sé. O motivo: a Igreja guarda dos tesouros ordinários da salvação eterna os santos sacramentos, instituídos por nosso Senhor Jesus Cristo, nos quais ele atua diretamente nas almas imortais dos homens. Oitavo, há uma questão: por que 2 satanistas e 3 maçons foram queimados pelo fogo desconhecido? É intrigante porque aquele fogo primeiramente arrebenta todo o corpo por dentro, queimando completamente, e só no final queima a cabeça e o coração são despedaçados. Na minha opinião, e esta é somente a minha opinião, os satanistas e os maçons entregaram seus corpos e suas almas a Satanás por toda a eternidade, fazendo-o conscientemente e voluntariamente. Quando cruzaram o limite crítico, durante a visão do inferno, conheceram com os próprios sentidos e com a razão a verdade real. Certamente sofreram um grande trauma e horror. Satanás, sendo um ser pessoal inteligente, sabia que, se sobrevivessem àquela experiência, poderiam tentar escapar do seu poder e ainda alertar os outros, que estão sendo enganados, estupefatos, e levá-los à salvação eterna. É óbvio que, pelo poder humano, isto é, com as próprias forças, não seriam capazes disto. Mas poderiam pedir ajuda à Igreja Católica e serem resgatados. E este seja, talvez, o motivo principal pela qual foram queimados. Ao entregarem-se a Satanás, tornaram-se a sua propriedade, pois Deus respeita o livre-arbítrio e a livre escolha do homem. Satanás, não querendo arriscar, decidiu queimá-los, porque naquele momento eram inteiramente a propriedade sua. Semelhante pode-se explicar a situação e as atitudes de Judas. Os satanistas e maçons cometem pecado maior que o de Judas, porque Judas, ao trair Cristo Senhor, não sabia que ele iria ressuscitar e confirmar assim que é o Deus verdadeiro. Enquanto estes, certamente ouviram e sabiam o que a Igreja ensina, mas consciente e deliberadamente rejeitaram esta verdade. Quando Judas percebeu que havia cometido um grande mal, caiu em desespero.
Este é um estado de espírito e alma, em que Satanás insiste dizendo ao homem que para ele não há mais nenhum socorro. Resta apenas acabar com sua vida, ou seja, cometer suicídio. Se naquele momento pedisse ajuda e salvação a Jesus Cristo, reconhecendo sua culpa, seria resgatado. Porém, estando pior do que Judas, foram queimados os satanistas e maçons. Que isto sirva de alerta para todos aqueles que fazem coisas semelhantes, independentemente quem são e como chamam. 9. Os aliados da maçonaria na Terra são religiões e crenças pagãs, incluindo o budismo, o hinduísmo e as seitas, materialismo prático e todas as correntes filosóficas e sociais, que reduzem o homem ao estado animal, que deve pensar apenas em encher o estômago e satisfazer os seus desejos egoístas. Na política, a maçonaria dominou os partidos liberais e esquerdistas. Plataforma cívica, na Polônia, é completamente dominada pelos agentes da maçonaria. A maior ameaça para a Europa, América e muitos outros países é que a maçonaria dominou os meios de comunicação. Para vencer a maçonaria, no sentido humano, é preciso privá-la do poder dos meios de comunicação ou criar novos, independentes. Conclusão. Quem ler este escrito, não fique indiferente. O assunto é de extrema importância. Trata-se da existência da civilização de vida. Peço a multiplicação de cópias e distribuição, enviando para várias instituições, escolas, meios de comunicação e pessoas particulares. Talvez alguém queira produzir um filme baseado na minha descrição dos acontecimentos. Como eu disse antes, não posso revelar a minha identidade, e nem sequer conhecida em vida ou após a morte. O que aconteceria se no ano de 1998, eu denunciasse a justiça seria para mim o maior perigo. Ali é o maior número de maçons. Seria assassinado secretamente. No último instante ouvi uma voz interior: não faça isso porque morrerás. Diante de ti há muitos segredos a serem descobertos, que tens de revelar ao mundo. Graças a esse aviso, salvei a vida e foram revelados muitos fenômenos desconhecidos para pessoas contemporâneas. Ninguém saberia dos 1, 2, 3 e 4 graus de iniciação nos meios de comunicação e da nocividade da música do rock. Se eu não tivesse escrito Luna carta aberta ao padre Tadeusz Isakovic Zaleski, ele seria traiçoeiramente assassinado na noite de 2 a 3 de maio de 2007, o que ele pode até não saber. Porém, aqueles que estavam planejando souberam que existe uma pessoa que chegou a conhecer os seus planos traiçoeiros, e por esta razão desistiram do crime. Uns 9 dias antes da descoberta do maior segredo da maçonaria, tive uma tentação muito persistente para me revelar. Mas salvou-me a obediência ao confessor. Se eu tivesse desobedecido ao confessor, provavelmente não teria a sorte de descobrir o segredo da maçonaria. Quão grande importância tem a obediência à igreja. A revelação do segredo abrirá os olhos de muitas pessoas. Muito já foi escrito sobre a maçonaria, mas nenhum dos que escreveram participou de um ritual reservado exclusivamente para os selecionados dos selecionados, de origem judia. E se, por acaso, participasse, então, assim como os maçons foram enganados, poderiam essas pessoas ser enganadas, iludidas e estupeficadas. Somente por causa da graça extraordinária de Deus e do seu poder foi possível descobrir este segredo.
Peço a quem encontrou comigo, mesmo que não conheça a minha identidade, que guarde o segredo. Haverá diversas tentações. As forças do mal podem até aplicar a provocação de que supostamente a pessoa alegada se revelou. Não acreditem nos servos do inferno. Eles podem fazer que a pessoa, supostamente revelada, em troca de dinheiro pode divulgar diversas heresias para minar o meu testemunho. Aquelas pessoas que adivinham a minha identidade podem protestar, denunciando a mentira, e assim podem entrar num jogo perigoso. Por favor, não se deixem provocar. Como eu disse antes, muitos podem apenas imaginar. Eu ajudo apenas de forma anônima e desinteressada. Até mesmo aqueles que participaram em vários acontecimentos não conhecem minha identidade. O reconhecimento humano para mim não significa nada. A minha única alegria, felicidade e o sentido da vida é Deus na Santíssima Trindade, único Pai, Filho e Espírito Santo. O amor eterno e infinito. E, também a Mãe de Deus, a Santíssima Virgem Maria Imaculada, que é a filha do Pai, mãe do Filho e esposa do Espírito Santo. E possível imaginar uma felicidade maior do que a vida eterna em Deus? Com a benção de Deus, 14 de março, 2009. Cameta. Apreciação. Lendo estas páginas tem-se a impressão que são contos de fadas e não passam de historinhas inventadas para um filme de terror. Mas quando verificamos que o que está acontecendo no mundo é exatamente o que lemos neste livro, a violência desenfreada e sem punição alguma ou pena desproporcional aos crimes praticados, o politicamente correto, o esforço mesmo contra a vontade do povo para a legalização do casamento entre pessoas do mesmo sexo e o favorecimento e premiação a todos que apoiam tão repugnante situação, o apoio máximo da mídia. A luta em favor da legalização do aborto, contra todo o bom senso e do direito natural à vida que sempre foi assegurado pelos mandamentos da lei de Deus e pela nossa Constituição Federal. A corrupção está chegando a nível catastrófico em todos os países, especialmente no Brasil. Tudo colabora para a rebelião das massas populares. A saúde chega ao desleixo máximo. A segurança do cidadão de bem que trabalha para sustentar o país é desleixada quase que totalmente. A impunidade é alarmante e vergonhosa. Os crimes mais hediondos são castigados com penas irrisórias que levam qualquer senso de justiça. Na educação, o investimento no setor é omitido ou lutam para introduzir coisas estranhas no ensino das crianças que já é crítico. Diante de tantas evidências confrontadas com os segredos revelados no livro, não podemos duvidar que se trata da ação do príncipe das trevas ordenadas e reveladas aos seus colaboradores neste mundo, os maçons que na sombra de segredos tenebrosos introduzem mal no mundo.